Seguimos a abordagem do nosso oitavo tema, que é o monitoramento e a avaliação. Então, a gente, nas aulas anteriores, né, vamos falar hoje da parte 3, a terceira parte. Nas aulas anteriores, a gente falou dos instrumentos, né, das possibilidades de fazer esse monitoramento. Então, falamos dos drones, dos diversos instrumentos para praticar esse monitoramento e as formas de avaliação também, né, que são importantes para que o empreendimento florestal possa acompanhar o que está ocorrendo na área de manejo florestal e também para propor as melhorias e as alterações que se façam necessárias. Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre o que diz o padrão PFC-CEFLOR, né? Então, o que está escrito aqui é o que está na redação do padrão, né? Então, o padrão PFC-CEFLOR também possui critérios relativos ao sistema de monitoramento, principalmente nos princípios segundo, que é o da racionalidade no uso dos recursos florestais em curto, médio e longo prazo, em busca da sustentabilidade. O princípio terceiro, que é o zelo pela diversidade biológica, e o quarto, que é o respeito às águas, ao solo e ao ar. Né? Então, está dentro das referências que temos. O monitoramento e avaliação, né, o empreendimento tem que acompanhar. Então, por exemplo, eles estão fazendo aqui um trabalho de análise, né, aqui temos o rapaz aqui com a prancheta. Então, esse trabalho ele precisa ser feito, a empresa precisa saber exatamente como estão as suas atividades naquela unidade de manejo. Então, de acordo com as exigências do padrão, a organização deve ser capaz de evidenciar que o plano de manejo executado é plurianual e é constantemente monitorado e revisado. Né? Então, ele vai ser executado, né, e vai ter dimensões de curto, médio e longo prazo. Então, isso vai envolver vários anos de planejamento, né, mas ele tem que ser periodicamente revisado. Por isso, a empresa tem que ter um sistema de monitoramento. Ela tem que saber tudo o que acontece naquela área de manejo. Então, os resultados desse monitoramento devem ser incorporados ao plano de manejo de forma a mantê-lo sempre atualizado. E o que é o objeto de monitoramento? Olha, a gente tem esse quadro aqui que ele mostra, né, um resumo de serviços e bens dos ecossistemas e benefícios naquela área, né? Então, o solo, a produção primária, os nutrientes, água, alimentos, fibras, possíveis ervas medicinais ou plantas medicinais que haja na região, a questão cultural, né, pesquisa, educação, turismo, a regulação, clima, qualidade da água, polinização e várias outras. Então, claro que isso vai depender de cada área, de cada região, tu vai ter situações diferentes e por isso tudo tem que estar descrito no plano de manejo florestal. A organização deve elaborar um sistema de prevenção, vigilância e controle de incêndios florestais, próprio ou em parceria, e desenvolver um sistema de monitoramento e registro das condições meteorológicas e de pragas e doenças. Então eu coloquei essa figura porque ela mostra uma torre de observação, né? Então conheça mais detalhes sobre essa importante ferramenta para monitoramentos e pesquisas ambientais. Uma das alternativas seria isso, né? A empresa ter uma torre dessa de observação, se for um grande empreendimento, talvez justifique ela ter, para que ela possa acompanhar, né, tanto a situação da área, né, espacialmente, quanto a questão dos registros e condições meteorológicas. É bem interessante, claro, é um grande investimento, isso seria talvez permitido apenas a empresas de grande porte, né, a empresas florestais grandes, permitir também a possibilidade de monitoramento e pesquisas, né,
E aqui eu coloquei uma outra para a gente ver. Brasil e Alemanha constroem torre de observação do clima na Amazônia. Então são possibilidades de acompanhar, né, o que está acontecendo. Eu acho que essa imagem é bem ilustrativa, bem alto, né? Então dá para ver toda a área florestal, todo o horizonte. Então com certeza qualquer, por exemplo, foco de incêndio, desmatamento poderia ser visto aqui, além do equipamento que é utilizado para observação climática e também meteorológica, né? Bom, então essa parte de monitoramento e avaliação é uma parte bem importante, é o que vai dar esse feedback, esse retorno. Ela deve estar mencionada e executada no plano de manejo florestal. Então essas informações constituem esse tema importante que a gente falou nessas últimas aulas. Então agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo tema, na nossa próxima aula, aqui os nossos contatos. Até lá!